Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui e em seus lares. Senhores vereadores, na condição de vereador independente, eu sinto que tenho a responsabilidade de levar adiante assuntos que acabam, de certa forma, sendo espinhosos ao Poder Executivo. E não poderia me furtar em falar a respeito da maneira com que estão sendo implantadas as novas vagas de área azul na região de Blumenau, principalmente na região da Vila Nova. Senhores vereadores, passa-se pouquíssimo tempo sem que eu, o vereador Tuca ou demais vereadores independentes tenhamos que apontar os problemas decorrentes da falta de planejamento ou do interesse em prejudicar, de certa forma, a iniciativa privada em Blumenau. A gente já relatou os problemas relacionados ao transporte por fretamento na cidade, que felizmente conseguiu se articular e trazer muita discussão na mídia e também aqui nessa casa, e acho que o Executivo não levará isso adiante, mas é preciso a gente reconhecer que a forma com que tem sido implantado a área azul em Blumenau já tem se mostrado um grande problema e voltará a ser muito em breve. Por quê? Ao que tudo indica, os representantes do comércio terão que regularizar os seus acessos de entrada e saída. Mas, senhores vereadores, uma comunidade que está consolidada, um comércio que está consolidado, ele não pode simplesmente atender a uma diretriz nova. A gente está falando do emprego de centenas de pessoas em uma região muito movimentada de Blumenau. Por quê? Porque se ninguém se queixou desse problema até agora, porque nesse momento a gente tem que mudar totalmente a dinâmica desse bairro? Eu não consigo entender. E é muito justo saber que esses grupos de empresários estejam se articulando para tomar alguma providência, mas o meu receio é que eles não tenham a resposta que eles gostariam. Ouçam a parte do vereador. Com autorização do vereador, ouçam a parte do vereador Gilson de Souza. Vereador Diego, depois quando a gente fala aqui que essa gestão é atrapalhada ou é maldosa, porque não é possível. Não é possível. Não tem transparência, não tem diálogo. Se constrói uma escola, se constrói um projeto de uma escola da Fernando Ossmann, tem um pai aqui que é testemunha, e não se dialoga com a gestão, não se dialoga com os pais, não se fala nada, e depois vão correr atrás para mostrar o projeto, depois que deu o problema, que a gente grita, que a gente berra, que vão mostrar os projetos para os pais. Se muda a área azul, se faz toda a movimentação, se mexe com todo um mundo de comerciantes, e não se tem a cara de pau de chegar e conversar com os comerciantes, quantas coisas que passam por essa cidade e não se tem nem sequer a capacidade de dialogar com quem principalmente vai ser impactado. O que custa chegar e conversar com quem vai... Aliás, diga-se de passagem, né, o vereador Tuca comentou muito bem, nem entre eles nas secretarias se conversam. Nem entre eles nas secretarias se conversam. Então, se eles não conversam nem entre eles, fica difícil conversar com a comunidade, porque a gente quer transparência e diálogo, mas nessa gestão está difícil. Vereador, sabe o que eu acho mais curioso? É que muitos empreendimentos de Blumenau não conseguem sair do papel sem antes apresentar diversos estudos de impacto de vizinhança, estudo disso, estudo daquilo, aí de repente na Vila Nova não precisa de estudo para nada. Empurra de goela abaixo a área azul na frente de todos aqueles comerciantes sem perguntar se eles vão ter que fechar as portas ou não por conta dessas iniciativas. Ou seja, a comunidade não é consultada, ela só paga a conta. Não poderia deixar de falar também sobre uma rua pequena da minha região, Rua Humberto Bader, mas antes de tocar nesse assunto, ouçam a parte a vereadora Cristiane Loureiro. Com autorização do vereador, ouçam a parte a vereadora Cristiane Loureiro. Vereador Diego, eu também fui procurada pela comunidade, não por ser o bairro que eu resido, mas por faltar realmente esse diálogo, né? E hoje eu até, inclusive, vi uma matéria que o prefeito colocou um período ali, né, onde os empresários possam procurar, que, pelo que se entende, se não tinha antes. E é importante, sabe, antes de tomar qualquer medida, comunicar, principalmente a quem está tantos anos ali, a quem tem seu comércio, e teve situações que a gente já ficou sabendo até de clínicas, né, onde que vai sair o paciente que não vai ter acesso na entrada, né, nem saída. Então, é importante a gente rever. Sei que ontem a Associação de Moradores também está presente e contando também com o apoio dos vereadores, né, e fazendo com que tenha essa comunicação com o Executivo e que não sejam afetados da forma como estão sendo, que seja revisto, né? E que tanto a Secretaria de Planejamento quanto o CETERB também conversem
e tratem melhor esse assunto, que seja melhor para todos. Obrigada. Eu já ouço a parte de cada um dos nobres colegas vereadores, mas eu gostaria de dizer também que a Secretaria de Planejamento, toda a equipe que acompanha a execução de obras de Blumenau, deveria tomar o cuidado, porque são inúmeros empreendimentos em Blumenau que são aprovados hoje com recuo, com a intenção de utilizar esse espaço, vereadores, como espaço de estacionamento. E a Secretaria de Planejamento terá que estar avaliando a implantação das calçadas? Ouçam a parte dos vereadores. Com autorização do orador, ouçam a parte do vereador Adriano Pereira e também o líder do governo, Jovino Cardoso. Vereador Diego, eu queria cumprimentá-lo, vosso pronunciamento. Inclusive, a vereadora Cris foi feliz na sua fala, ela que é do partido do prefeito, inclusive, mas falou a palavra-chave, diálogo. Diálogo é importante. Diálogo é importante. Já falamos de outras situações aqui nesta casa que não há diálogo, que não há conversa com a comunidade, que não é conversa com os moradores, com os comerciantes, enfim, aconteceu lá na Divinópolis. Não é, vereadora Cris, está lembrada? O vereador Maurício também passou por uma situação que envolve a CEPLAN, sabe do que eu estou falando. Enfim, essas situações não podem ocorrer. Aconteceu lá na rua José Reuter, ainda está acontecendo, os comerciantes também vieram nos questionar, a gente sabe da polêmica que houve lá na região da General Osório também, há tempos atrás. Enfim, não pode ser assim. Os comerciantes, os empresários, aqueles que estão ali pagando seus impostos, os corredores de serviço da nossa cidade, também são importantes, todos são importantes, por isso tem que ser dialogados com todos. Então, realmente, essas questões decididas, de portas fechadas e colocadas de cima para baixo, sem dialogar com a população, com a comunidade, com os comerciantes, com todos, e contribuir com seus impostos, fica difícil. Então, fica a dica. Sai da parte, vereador. Claro. Nobres vereadores, eu acompanhei o vosso discurso, a vossa fala, e também os que nos antecederam aqui na parte. Não dá para ficar fazendo também factoides, né? Com aparência, dizendo que o governo não tem diálogo, o governo não tem participação. Nunca teve um governo tão participativo nas nossas comunidades. Nunca teve em Blumenau. O prefeito Mário e a prefeita Maria vivem 24 horas atendendo as demandas da cidade. E é claro, se vai fazer uma ação, vai trazer alguma reação, seja ela no sistema viário, que é os estacionamentos, que é a área azul, como vai se implantar ali na rua Joinville, e a comunidade está certa. Há uma reação que eles querem viabilizar o comércio, né? Eles querem dar geração de emprego, e cada ação traz uma reação. Então, eu tenho certeza que o governo Mário está presente, já está acompanhando isso de perto, não diferente do que foi falado aqui com relação à nossa educação, né? As ações do Executivo, em todas as áreas, há uma participação efetiva do governo Mário, do governo Maria e desta casa. Então, até que o vereador que nos antecedeu a fala de Vossa Excelência falou das ações dele que vive os bairros. Não é diferente o Executivo, não é diferente esse vereador que vos fala. Então, há uma participação sim, agora a cada ação há uma reação. E não se dá para atender também todas as demandas ao mesmo tempo. Mas tenho certeza que o governo Mário e o governo Maria estão atendendo a nossa sociedade, juntamente com seus secretários, a contento para poder atender as demandas e as reações de cada comunidade. Obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, por conta dos apartes, mais 3 minutos. Vereador, em virtude dos apartes, mais 3 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Vereador líder do governo, eu acho que a comunicação do executivo ela pode ser muito efetiva nas redes sociais, mas na prática a gente tem visto todo mundo se queixando na região da Vila Nova e também lá na região do Baden-Württemberg, porque até agora a comunidade tem esperado aquela tão aguardada e prometida reunião a respeito da eventual municipalização da rua Werner Duve. E eu gostaria de reforçar o que eu já comentei anteriormente, que diz respeito à aprovação de novos projetos em Blumenau. A maioria dos estabelecimentos que estão sendo construídos, isto é, edifícios em vários bairros da cidade, estão sendo construídos com um recuo, exatamente com o interesse de que esse espaço seja utilizado para vagas de estacionamento. Ou seja, nós não estamos solucionando o problema do futuro, porque quando a gente construi, vereador Maurício Gol, já com o interesse de usar o entorno daquele imóvel como estacionamento, isso não poderia ser aprovado, porque a legislação não permite. Por que a gente faz vista grossa nesses empreendimentos que estão sendo construídos aqui no entorno da Vila Germânica, por exemplo? Ali na frente do restaurante AME, empreendimentos que são recentes, foram aprovados, mas cadê o meio-fio alto? Cadê a entrada e saída de estacionamento? Por que fazem vista grossa? Então, ou cobra de uma vez, desde já, que todos façam dentro do parâmetro legal, ou a gente vai ter esse problema daqui 5, 10, 15, 20 anos e onde quer que a gente venha a discutir no futuro. Não poderia deixar de comentar também a respeito da rua Humberto Bader, na região do Salto do Norte, próximo do Terminal do Aterro,
uma rua pequena, mas um problema que se repete a cada pequena chuva. É claro que essa chuva, ela não é uma chuva que vai causar grandes deslizamentos e alagamentos, porque ela não tem se alongado por tanto tempo, mas lá na rua Humberto Bada, já há 7 anos que tem uma baixada que pega água e as pessoas não conseguem sair de suas casas. E eu penso da seguinte forma, nobres colegas vereadores, Blumenau deveria ter um lema: nenhum cidadão fica para trás. Mas em Blumenau tem muitos cidadãos que ficam para trás, vereador Maurício Gol. Poxa, onde já se viu, em pleno 2023, no entorno do terminal do aterro, a pessoa não consegue sair de suas casas por alagamento em uma rua regular, uma rua plana, fácil de resolver. Cadê o planejamento de drenagem da cidade? Existe recurso para tanta coisa, a gente vê passagens aéreas para fora do Brasil, a gente vê ovo de Páscoa enorme na Vila Germânica e por aí em diante. E a drenagem da cidade? A população tem que chamar a TV para ver se toma alguma providência a respeito disso. É lamentável, eu gostaria que a cidade de Blumenau tivesse mais prioridade naquilo que é essencial e nenhum cidadão ficasse para trás. E por fim, já que me restam apenas 30 segundos, atendendo um pedido de um cidadão da região do Fidelis, divulgando aqui a segunda feijoada da Asblu, no valor de R$40, que vai ser agora, no sábado 15 de julho, com o objetivo de arrecadar recursos para essa entidade. E fica aqui o meu apelo para que aqueles que tiverem uma agenda disponível participem da segunda feijoada da Asblu. Podem ter mais informações no meu gabinete ou também pelas redes sociais. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores.